Olá, olá, minha gente querida. Estou aqui de novo, muito feliz. Nossa, que feliz que eu fiquei depois da live de ontem. Tive tantos feedbacks tão legais, mas super. Gente que inclusive não me conhecia e chegou ao perfil por outra pessoa que indicou. É, gente que já sabe dessa história, desse livro, faz tipo 3, 4 anos que, né? Quando eu falava de escrever esse projeto. Oi, amor. E é, o que eu fiquei mais emocionada foi ver a diversidade, gente, a palavra é essa, a diversidade de pessoas que começaram a me escrever. É, tanto mulheres, como eu falei ontem, né, que tem essa sensação de que a gente é colocada numa caixa e a gente tem que caber ali, e sem caber ali a gente é, não vai ser amada, não vai ser aceita, não vai dar certo na vida, né? E a gente olha para essa caixa e essa caixa não combina com a gente. E aí o que a gente faz? Então, várias pessoas nesse sentido. Recebi também mensagens de homens, olha que legal, porque eu cheguei a falar aqui ontem, né? É, uma das entre as razões de esse livro é para você ou não é para você, eu falei que ele era um livro escrito para mulheres, né, com foco nas mulheres, mas falei que se você fosse um homem, com certeza te ajudaria. E me escreveram alguns homens, um específico falando que passou por isso da igreja, né, de ter de estar dentro da igreja e não se sentir parte, sabe, de amar a Deus ou ter uma fé, mas não sentir parte da religião, né? E falando em religião, hoje eu avisei que eu ia ter uma convidada, eu tô muito feliz por isso. Vou contar para vocês porque eu resolvi trazer essas 3 convidadas que vão vir durante essa semana. São pessoas que leram o livro num momento de ainda cru do livro, sabe? São amigas queridas, pessoas que eu admiro, que são de alguma forma essas mulheres também corajosas e que passam por esse processo da autenticidade, e que eu confiei essa função de lerem o meu livro com olhos críticos, assim, sabe? De realmente, olha, isso eu acho que é demais, ou não gostei dessa parte, ou o que fosse. Eu de verdade estava aberta para tudo. E eu recebi feedbacks muito legais, mexi em algumas coisas depois disso. A última pessoa que leu, né, foi a Raquel, que é a editora, que vai estar aqui com a gente na quinta-feira. Mas a minha convidada de hoje, que já está aqui, então eu vou trazer ela para falar com vocês. Eu quero só dizer 2 coisas antes. Primeira, a gente vai estar aqui, a gente vai estar aqui torcendo para dar certo essa live, gente, porque ela tá num lugar que a gente nem vai falar muito para ver se dá tudo certo. Vamos lá. E a segunda coisa que eu quero falar, que é o mais importante, essa mulher é literalmente uma mulher que tem coragem até no nome. Então, eu não conseguiria colocar uma pessoa melhor para Andrea, que é o significado de coragem. Então, a minha super amiga Deia Salgueirinho. Oi, amiga! Vamos ver como é que ela tá aí, se ela consegue. Vamos ver se a gente consegue. Por enquanto estamos aqui, a gente nem vai falar nada, não comenta, Não quietinha. espalha, não E espalha. aí, tudo bem? Gratidão pelo convite, estou feliz de estar aqui, feliz de ter lido, privilégio. Não, gratidão a você. Eu sabia, desde quando eu estava escrevendo, eu sabia que você estaria nessa lista das pessoas VIPs para a leitura desse livro, com certeza, porque a nossa história ela tem muitas coisas em comum, né? A nossa história de vida, a nossa história de coragem. A coragem foi por lugares diferentes, as minhas e as suas, mas a gente tem esse Diferentes, em mas comum. não tanto, né? Não tanto, é Saímos pelo verdade. A parte mundão afora, do né? mundo, a parte do mundão.
É, o seu Let It Go, que aí é mais... Tá de parabéns. Eu aprendo muito com você sobre isso, você sabe. Mas a gente veio mais ou menos do mesmo lugar. E aí, então, assim, antes de falar qualquer coisa, eu quero que você me conte como que foi, assim, primeiro em geral, assim, como que foi para você a leitura do livro. Bom, eu dei esse feedback para você, né? Eu ainda brinquei. Eu falei, nossa, você fala que eu te inspiro na coragem, mas você tem muito mais coragem do que eu, porque eu jamais, em tempo algum, escreveria um livro tão ousado nesse nível, né? Ai, Então, pelo foi amor, assim. amiga, não fala isso. Não fala isso que aí eu não quero publicar mais. Eu cancelo tudo, a gente para a live. Porque toda vez que você fala isso, eu falo, realmente é demais, deixa pra lá. Não, eu acredito que seja demais para mim, porque cada coragem, eu acho que a nossa coragem, ela tem um limite ou uma inclinação, né? Então, de repente, eu tenho coragem para umas coisas, a outra pessoa tem coragem para outras coisas, e a sua coragem é essa autoexpressão, né? Ela tem muito a ver com a autoexpressão. E eu acho que isso é fundamental para quando você quer deixar uma marca, uma mensagem no mundo. É fundamental que que existam pessoas assim, né, para poder trazer outras e dizer, olha, se eu conseguir, se eu cheguei até aqui, com certeza, muito mais pessoas podem chegar até aqui. Porque é um assunto desafiador, né, Julie? E eu falei isso para Acho você, que é essa desafiador, mensagem... inclusive para mim, que me considero uma pessoa de cabeça super aberta. E é desafiador para mim. Pois é. Que eu acho que essa é a mensagem principal do livro, né? Do tipo, se eu conseguir, você também consegue. Não que você vá fazer as mesmas coisas que eu, mas como você se sentiu nesse sentido, assim? Por exemplo, você não é uma mulher que tem medo ou possibilidade de estar se descobrindo lésbica, você já está super ok com a sua sexualidade e tal, porque me perguntaram se era um livro para como se descobrir lésbica, né? Até falei sobre isso na live de ontem. Mas eu acho que você conseguiu ver isso, assim, que ainda que a minha história seja muito minha, ela conecta com a parte que não é igual. Sim, justamente pela autoexpressão, né? Eu tenho uma verdade que precisou ser exposta também, né? Inclusive, é o sair do armário, né? Você saiu do armário sexualmente falando, né? Ou afetivamente falando. Eu saí do armário de outras formas, porque eu era o produto do patriarcado, né? A mocinha, a boazinha, que faz tudo bonitinho para ficar bem na fita, né? Para não ser mal vista. Então, eu era o bonequinho ali do patriarcado. E eu precisei também sair desse armário, né? Então, a gente se inspira quando a gente sai de algum tipo de caixa, porque não existe. Eu saí de uma e entrei em outra. Não tem como dizer que eu estou totalmente fora da caixinha. Não. Mas nem eu, né? imagina. Eu tô aqui maquiada, gente, em casa, na sala de Olha, casa, só você maquiada. para me fazer colocar um gloss hoje e um lápis, hein? Ela me falou, você estava muito bonita na live de ontem, eu vou ter que me arrumar. Eu falei, com o que eu não gosto de me arrumar é para estar em casa. Mas a gente vem aparecer bonita aqui para divulgar o livro. Na caixinha Lógico. ainda todos esses pontos de tudo. E eu para prestigiar as amigas. Né? Eu tô dando um jeitinho aqui na iluminação para ver se melhora um pouquinho aqui a minha luz. Mas vamos embora. E aí, entrando um pouco mais na parte 1, que é sobre a qual a gente vai falar aqui hoje, né? Então, eu vou um minutinho aqui colocar minha câmera. Primeiro eu vou mostrar, como eu fiz ontem, a capa do livro tão linda, que eu tô tão feliz, tão orgulhosa. Você gostou também, né? Ai, eu adorei, eu amei. Amei. Ficou muito bonita. Eu tô emocionadíssima, gente, com essa capa. Muito feliz, de verdade. Ficou muito linda. E aí, aqui, vindo para a parte 1, que é a parte que a gente vai falar hoje, né? Que, segundo Dona Deia Salgueirinho, é a parte mais polêmica do livro. São as escolhas que eu não fiz, né? O livro está dividido em 3 partes. As escolhas que eu não fiz, as escolhas que eu fiz e as escolhas que eu refiz. As escolhas que eu não fiz, que é o que a gente vai falar hoje, é o que eu conto, né?
mais ou menos essa cronologia da história, da religião que escolheram para mim, o fato de que eu sempre me senti nascida para chocar, sobre o meu primeiro casamento, que em teoria era o casamento que eu sempre quis, sobre o sonho de ser mãe e como isso se transformou num pesadelo a hora que eu me vi na caixa da mãe também, e sobre a experiência lésbica e o fim do casamento, do primeiro casamento. Teve o segundo, mas a gente fala disso mais pra frente. E aí, ideia, como que foi pra você essa parte? Você conta um pouco, por que que você se identificou de alguma maneira, né? De onde que a sua história se mescla com a minha nesse sentido? Olha, eu sempre fui uma buscadora, tá? Então, desde que eu me entendo assim por gente, independente de família, porque minha família ela foi muito sincretista durante um tempo, então eu não tive o que eu brinco, né? O berço que eu nasci não se converteu, não era um berço evangélico que levantou a mão para Jesus, né? Então eu vivi muito no sincretismo religioso. Minha mãe já foi da Umbanda, minha mãe hoje é pastora, ela me levou para fazer primeira comunhão, então era um mix de coisas que eu não tinha uma herança religiosa, mas eu era uma buscadora. Então eu estava sempre envolvida com alguma coisa que tinha a ver com espiritualidade. Até que eu me converti num determinado momento, me converti à igreja evangélica protestante, né? A igreja protestante. Então, quando eu me converti, mais ou menos eu tinha uns 22 anos, eu entrei na caixa da religiosidade e não da espiritualidade. Então, quando a gente entende que a gente está na caixinha da religiosidade e lê um livro como esse, a gente se enxerga ali. Porque eu fiz parte de um lado muito hipócrita da religião, né? Que é julgar as pessoas pelo que elas fazem, julgar as pessoas pelo que elas são, julgar as pessoas pelas escolhas que elas fazem e esquecer que ali existe uma pessoa, né? E que não é a pessoa história sobre isso no livro que eu acho que vai chocar muita gente, né? Tem uma história que eu conto sobre isso, de julgar, da história da melhor amiga, que eu acho que vai chocar parte para mim essa parte foi de muita empatia para mim. Eu senti uma dor, sabe? Porque quando eu me desliguei do sistema religioso, eu não me desliguei de Deus, eu não me desliguei da minha espiritualidade, mas quando eu me desliguei do sistema religioso, eu perdi as pessoas. E na verdade perdi, não eram minhas, né? Elas não eram minhas, mas aquela sensação de agora eu tenho que caminhar sozinha, porque agora o que eu falo não faz mais sentido para essas pessoas. E o que eles falam também não faz mais sentido. Então, você abrir mão de coisas que são importantes, que são valiosas para você, é um tremendo desafio. Então, sair da caixa da religiosidade para assumir qualquer que seja, assumir a homoafetividade, assumir que aquilo ali não funciona mais para você, assumir que o seu Deus não faz aquilo que está sendo feito dentro da religiosidade extrema. Então, isso que difícil, né? É muito, muito, muito difícil. E eu já saí de um sistema religioso já faz mais de 10 anos. E eu ainda sinto forte, muito forte, esse peso da escolha, né? Essa rejeição, esse julgamento, até hoje. Olha, hoje eu acho que eu tô aqui pensando de verdade para responder. Eu acho que hoje eu não sinto isso tão forte de Deus, né? Eu conto, uma das coisas que eu conto no livro, nessa primeira parte, é que eu vivi a minha vida com medo de Deus. A maior parte da minha vida eu vivi com medo de Deus, porque era aquele Deus que não te deixava fazer coisas no domingo que não fosse na igreja, que não te deixava pensar na sua sexualidade, né, sequer. E aí é nessa parte também que eu respondo a uma pergunta que quase todo mundo para quem eu conto minha história me pergunta: mas você não tinha mesmo nenhum indício de que você era lésbica? E aí o que eu conto no livro é que não tem. É como se a gente não tivesse essa opção no cardápio, né? Eu nunca tive. No então, restaurante, você usa uma ilustração do restaurante, né?
o restaurante de hambúrguer. Ó, o E... Osmar está compartilhando também essa saída da caixa, né? E dizendo como Ai, às que legal. vezes pode ser difícil. Pois é, que legal que está aí, Osmar. Eu ontem comentei, eu estava comentando aqui no começo da live, que eu recebi feedback de alguns homens falando que se identificaram também, principalmente com essa parte de não se sentir pertencente à igreja. E é tão legal isso, né? Ver que a gente acha que vai atingir certas pessoas e no final pode ser muito mais do que a gente É, imagina, né? Justamente por essa coragem de contar a história. E nossa. Você conta muito sobre a sua história. Bom, que você é uma escritora, nós duas já sabemos, a gente já conversou sobre isso, a gente só está esperando o seu livro sair, né? Mas assim, ele vai sair, mas você é uma escritora que também conta das suas próprias vivências. Você também teve esse sentimento, às vezes, de tipo, mas quem sou eu para estar contando minha história, né? Você é. nossa, Eu não todos os sou, não dias. sou alguém famoso que eu ter. Tipo assim, quem vai querer saber Quem vai essas querer coisas da minha ler? vida, gente? Quem vai querer ler? Né? Quem vai querer saber dessas histórias? E de É, repente, quando você não posta, um dia você não posta alguma coisa, a pessoa pergunta, ué, mas não tem post hoje, não tem história hoje? E aí é aquele chacoalhão, opa, tem alguém lendo, né? Tem pois alguém é. prestando atenção no que a gente está dizendo, né? Essa sensação, né, de que é a minha história, mas não é só a minha história, é a de outras pessoas. As pessoas se E essa, conectam através da história. As pessoas se conectam exato. através da história. Para mim também, Osmar, a Déia é uma baita inspiração. Sobre isso que a gente está falando aqui Gratidão. mesmo. E, e o que você, quando você leu, eu lembro de você falar que teve algumas partes que até deu aquela reviradinha no estômago, assim, né? Do tipo, o que foi que você sentiu mais isso, assim, essa parte de revirar o estômago? É quando eu conto da parte de me descobrir, ou tem a ver com essa saída, assim mesmo, esse momento de deixar para trás o que era o seguro e a igreja e a norma? Eu acho que o passo que você deu, ele não te dava garantia de nada, né? Nem de que você seria feliz, nem de que você seria aceita, nem de que aquilo ali era o melhor para você naquele momento. Então você teve que agir basicamente pela sua intuição, pelo seu desespero de sair de um lugar onde você não cabia mais. Eu tenho que sair daqui porque não dá É, mais para mim. Então, eu acho que esse salto, quando você tomou essa decisão, aquele momento que você nem está num lugar nem em outro, era aquela isso. sensação assim, eu já conheço a tua história, mas eu imagino esse momento de tipo, onde eu tô agora? Porque você estava meio que no limbo, né? Estava no limbo. Então, Exato. isso, eu falo como se eu também não tivesse feito algo parecido, né? Mas eu acho que talvez seja até Às essa vezes é mais sensação. fácil, né? É mais fácil ficar lendo Coragem da Outra, que a gente mesmo não se lembra da nossa e não tem que pensar, não tem que pensar no que estão sabendo da minha vida. Eu quero falar é da sua também, meu bem. É bem por aí. Então, eu acho que esse limbo que você ficou foi aquela. Gente, o que será? Porque eu não sabia de todos os detalhes, né? Então, eu ficava imaginando o que será que vem agora? Né? O que será que Essa vem é uma agora? pergunta que eu ia fazer. Você conhece a minha história, você já conhecia, me conhecia, conhecia a minha história muito bem. Ainda assim, você se surpreendeu? Ou seja, eu sei que tem detalhes que eu nunca compartilhei em nenhum lugar. Nem no meu blog, que é o lugar onde eu mais me abro, tem muitos detalhes aí no livro. E toda vez que eu falo isso, vem a dor de estômago, que eu nunca tinha compartilhado em nenhum lugar. Mas, tirando os detalhes, que é meio óbvio, você teve essa sensação de que. Qual sensação ficou em termos do que você conhecia já da história e o que você leu? É assim, a parte do casal, eu não sei se você vai falar isso, né? De como contaram para os pais. Ah, essa não é nessa parte, mas é desesperadora. Para mim eu acho que foi meio filme, assim. Quando, Definitivamente foi.
Aquele, Quando eu contei aquela, para os meus pais ou quando os pais dela ficaram sabendo, você tá falando? quando os pais dela ficaram sabendo. Não, essa é Que em outra alguém contou parte. para Mas eles. é desesperador. É. Não, eu fico pensando, falando, não, eu achava que isso só acontecia em filme, não é possível que alguém fez isso. É, pois é. Mas você ficou com uma sensação de que a história era mais, não sei, era pior do que eu tinha contado, ou que era ainda mais profunda, ou que era. Qual foi a sensação de, tipo, de conhecer a Julie pessoa e a Julie pelo livro? Não, a Julie Pessoa, ela tá lidando com muita leveza, né? Com tudo isso. Porque já passou um tempo, né? A hora que a gente lê o livro, a gente Daqui volta pra na fora. história do jeitinho que aconteceu. Então a gente sente meio que aquele aperto do que você estava sentindo na época, porque a gente sente essa emoção na escrita, né? Você reviveu tudo aquilo ali. Você não Nossa, escreveu, você reviveu, né? chorando, escrevendo e chorando. Olha, eu diria que talvez só em um ou dois capítulos, o livro tem 15 capítulos. Eu acho que só em um ou dois capítulos eu não chorei escrevendo. Mas a maioria E você foi não assim, sentiu que revivendo. foi uma terapia ali também? Porque eu falei, esse livro no final ele meio que fechou um ciclo, né? Então, eu conto no livro também que esse livro com certeza não existiria se não fosse por eu ter estado em processo terapêutico quando tudo isso aconteceu, né? Beijo, Lúcia, minha psicóloga maravilhosa, linda, te amo, estou com saudades. Agora mesmo eu não estou em terapia, mas são Momento 14 fofo anos do já. lançamento. É, 14 anos, quase 15, ou seja, é o relacionamento mais longo da minha vida com a minha terapeuta. E ela esteve aí nesse processo inteiro. Então, eu revivi a terapia, sabe? Assim, no Uhum. sentido de, caramba, eu lembro de estar contando isso e sentir isso. Agora, o processo mesmo terapêutico, eu acho que eu tive mais com o livro nos capítulos finais, contando da relação com os meus pais, como chegou, é, essas coisas, né? Então, é, aí é o momento mais que eu acho que foi uma terapia, mas na maioria foi um reviver com dor, eu vou te falar a verdade. E apagando, muitas vezes apagando e dizendo, não, eu não posso contar isso, Não, eu não posso. E aí falar, é que se eu não contar isso, não sou eu. E aí acabou a autenticidade. Eu tenho que mudar o nome do livro. Então, era um seu desafio valor constante por principal, né? isso. Ok? O seu valor principal, né? A Exato. autenticidade. E a liberdade. Então, eu sentia que se eu não pudesse ser livre, tá? No meu próprio livro, eu contar a história que é verdade. E aí é um outro ponto. Porque tudo é muito duro, tudo é muito pesado, né? E tem a questão dos meus pais, que eu sei que não é fácil para eles ler, né, essa parte em que eu conto do peso que foi para mim estar numa religião, por exemplo, que escolheram para mim, eu nunca escolhi. E ao mesmo tempo eu sei que eles não, eles fizeram tudo com o maior amor do mundo. E eu sei que é duro ler, mas é a verdade. E eu não poderia contar outra. Não, não tem como. Infelizmente, é um livro que não dá para mascarar, sabe? Porque se eu É, mascarasse. e cada um tá defendendo a sua própria verdade, né? Então, não Pois tem é, ninguém errado na história, né? Tá todo mundo certo de acordo com a perspectiva pessoal. exatamente. Aí, aproveitando disso, eu vou te fazer uma pergunta. Ontem eu contei aqui, e é meio que a ideia da live, contar razões pelas quais as pessoas devem ou não ler o meu livro. Então, vamos começar da melhor parte. Quem são as pessoas que você acha que devem ler o meu livro? Por que as pessoas devem ler o livro? Quem são essas pessoas? Olha, eu acho que, de uma maneira geral, para as pessoas que querem a imparcialidade dentro
eu não vou dizer da religião, tá? A imparcialidade na vida. Porque você pode ser uma pessoa espiritualizada, religiosa, protestante e ser imparcial. Uhum. Então, se você conseguir, se você tem esse desejo, né, de ser imparcial, nesse mundo que está cada vez mais abordando questões que nos anos 80 era normal, né, que as pessoas faziam bullying com outras, chamavam um de gordo, o outro de índio. Hoje em dia, essa temática, essa narrativa, ela não cabe mais. Então, cada vez mais a gente precisa saber respeitar o outro, até por conta do direito do outro de te processar, inclusive. Né? Exato. Por se sentir. Então, se você quer ser imparcial, não julgador, principalmente quando se fala de religião, né? Porque quem bate no peito para se chamar religioso tem que aprender a ler a Bíblia, porque lá diz para não julgar. E é o que mais Exato. é feito, principalmente por trás de redes sociais. Né? A gente abre aí um post, lê meia dúzia de linhas e já está com náusea. Né? Essa é a Uma verdade. pausa para contar. O meu blog, o post mais lido do meu blog é o post em que eu fiz uma carta aberta para o pastor Ed Renikowitz, contando da minha gratidão de quando ele fez uma mensagem falando não é a palavra aceitar os homossexuais, senão entender que somos pessoas e já está, né? Eu assisti Você isso, assistiu, né? inclusive, ou foi o seu pai ou foi sua mãe que postou. Isso. Não me lembro. Na verdade, meus pais me encaminharam essa mensagem falando, filha, você tem que ver isso, tal, não sei o quê. E eu vi chorando, escrevi uma carta aberta para ele e tá no meu blog. É o post mais visto e é o mais comentado, obviamente com todo mundo falando que vamos juntos pro inferno, eu e o Ed René. Eu tava achando, assim, esperançosa que era comentários de empatia, né? Nossa. Cada vez que entra um falando que a gente vai pro inferno os dois, eu fico pensando, gente, cuidado, que vocês estão quase que promovendo o inferno, assim, entendeu? Tipo, ó, tá ficando legal as pessoas que vão pro inferno, sabe? É melhor começar a não falar quem vai pra nenhum lado. Por quê? Porque vocês não sabem, é o julgamento. Tipo, fica na sua. Exato. Então, eu acho que para essas pessoas que estão genuinamente buscando um lugar menos julgador, eu acho que elas precisam ler de uma outra perspectiva. Não quer dizer que ela vai aceitar, como você falou, não é questão de aceitar, entender. A gente está aqui, eu costumo dizer o seguinte, enquanto você está cuidando da vida de outra pessoa, você está deixando de cuidar da sua própria. Então, vai olhar para suas questões e tudo que por que isso te causa tanto impacto? Por que isso te incomoda tanto? Então, vai analisar você, não analisar o outro que não está no seu controle, né? Então, você mesmo falou que teve esses pontos, né? Então, eu acho que para esse tipo de pessoa, não, eu não sou lésbica, eu não quero me assumir, eu sou pastora ou pastora, não quero lésbica na minha igreja, não quero homossexual na minha igreja, mas eu quero saber, pelo menos, ao menos, como lidar com isso, porque vai chegar uma hora que vai ser inevitável, né? E porque todo mundo tem o direito a estar nos espaços. E o ambiente religioso, é um ambiente público. Como que você pode negar a entrada de alguém ou a condição, né? Mas aí é que tá. As igrejas muitas vezes mascaram, porque aí seria muito feio negar a entrada, elas mascaram, não, você pode vir, todo mundo é aceito. Mas aí a hora que você põe seu pezinho lá, as pessoas tentam te reconverter, né? Essa é a questão. E essa palavra, aceito, é uma palavra muito... já é julgadora. Você está fazendo uma acepção, né? Não tem... Né? Aceitar é muita arrogância da nossa parte, né? Muita arrogância. Então, você falou que é para pessoas que estão... que têm essa mentalidade de querer estar numa imparcialidade na fé. O que mais? Como
mulher, assim, não entrando na questão da religião, mas, por exemplo, na história da liberdade como mãe, que você é uma coisa que você viveu também, o que chegou Sim, aí? é essa questão Não, pergunta de novo, por favor. É, Do mãe? de, da liberdade, de misturar liberdade e ser mãe, que é algo que você viveu também, né? Sua frase melhor da vida. É assim, todas as nossas escolhas, ela tem um preço, não tem jeito. Todas elas. Então, é o que a gente consegue lidar. Então, não adianta a gente dizer que, por exemplo, no meu caso, André, você faria exatamente como você fez? Não sei. Não sei. Não dá para saber. Porque a gente não tem garantia de que o passo que a gente deu foi o certo. Eu tenho a garantia de que esse passo eu dei porque era o passo que eu tinha que dar naquele momento, para trazer os aprendizados que trouxe até hoje para mim. Então, é muito difícil quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de escolha e quando a gente fala de ser autêntico. Porque isso não tem como não atingir as pessoas ao nosso redor. Não tem como. Exatamente. Não a tem parte como que eu li do livro ontem. Livre e não atingir o meu filho, ainda que ele seja adulto, não tem como eu ser livre e não atingir a minha família. Hoje é aniversário da minha mãe. Então, você vê, já faz mais de 5 anos que eu não passo aniversário com a minha mãe. Faz mais de 5 anos que eu não passo aniversário com a minha mãe, com os meus sobrinhos. Meus sobrinhos estão crescendo. Então, foi uma escolha que eu fiz que envolve muitas perdas, muita dor. Principalmente para quem é família, né? Como eu sou. Então, tudo isso, a nossa liberdade, ela implica no famoso omelete, né? Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, eu quebrei muitos ovos pelo caminho. Mas aí, então, eu te faço uma pergunta. Vale a pena ser autêntica e nessa direção do que está para dentro, considerando que vai ter esse rebuliço fora, o que é o que faz valer a pena para você? É saber que a gente está num caminho de evolução e cada um tem o seu caminho. Então, quando eu entrego o controle, porque quando você fala vale a pena, você entra numa coisa que eu brigo há muito tempo em terapia, que é o controle. Nós não temos o controle de nada. E aí, quando eu falo, né, vamos supor, se você tivesse ficado no Brasil, o seu filho, se você tivesse... O caso do meu filho faleceu praticamente enquanto eu estava fora. Se você tivesse estado... Então, e aí a pessoa, você não sente culpa? E aí eu pergunto, né? Quem sou eu para achar que se eu tivesse lá, eu teria o poder de preservar a vida do meu filho? É outra arrogância. É essa questão do controle. Quem garante que se você não tivesse saído do armário, seu pai e sua mãe seriam mais felizes por outras questões que poderiam surgir por conta, sei lá, até da sua saúde mental. Exato. E saber que a gente não tem o controle sobre isso é um alívio. É um alívio. É o que dá o maior desespero do mundo, mas no fundo é um alívio, porque eu realmente não teria como garantir. E eu conto, né, no livro das noites que eu passei chorando, pensando se o meu filho ia sofrer quando eu, né, com essa decisão que eu estava tomando. Meu filho sempre foi minha maior preocupação, por ser uma criança de 3 anos naquele momento, justo naquele limbo aí, né? E assim, e aí eu conto, né, de uma frase importante da minha psicóloga, que foi de que só pais felizes criam filhos felizes. Mas, cara, que difícil falar isso, né, para uma mãe que realmente dizer que ela pode só tomar decisões por ela e que ela não vai influenciar em nada o que vai acontecer. Mas aí, ao mesmo tempo, se a gente não fizer isso, como a gente quer que os nossos filhos depois lutem por ser quem eles são? Pela felicidade deles, né?
Então, eu Não acho tem. que o maior exemplo que a gente dá é dar esse passo e mostrar para eles como se faz. Ainda que nós, como mães, também sejamos atingidas. Porque, de repente, Exato. eles podem dar passos que vão nos excluir. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Porque a gente também fez o mesmo com os nossos pais. Aí a gente tem que ficar bem quietinha e não falar nada. E, na verdade, a gente não fez, a gente não deu as costas, né? A gente seguiu o nosso caminho, né? Então, Sim, eu sim, é acho no que sentido só de inverter papéis, que eu digo. isso, e dar esse passo em direção ao que vale a pena, né? Como você falou, vale a pena. Eu acredito que o que vale a pena é a nossa sinceridade com a gente. Eu estou fazendo isso porque faz sentido para mim. Porque aquele ciclo de. Eu acho que parou aí, né? Parou? Voltou? Estava Tô te pensando vendo. aqui. Ah, então tá. Às vezes a gente dá o passo preocupado com o resultado e o impacto que vai dar para o outro, e a gente faz aqueles pequenos ajustes. Ai, mas se de repente eu fizer assim, não vai ser tão escandaloso. Se de repente eu ficar na miudinha, né, como diria o mineiro, de repente se eu ficar na miúda, não vai. E aí não é o ser autêntico, né? Aí é você ficar fazendo Exato. os ajustes. A hora que você toma uma decisão em que você tem certeza que aquilo ali faz sentido para você, aconteça o que acontecer, pode chover canivete. A gente vai estar Nossa, em paz. Eu acho que essa é a palavra, né? Estar em paz. No meio da guerra. Obrigada, Gláucia. A Gláucia tá Então, precisando. eu vivi essa guerra ao escrever o livro. Eu vivi essa guerra. Do tipo assim, vamos suavizar um pouco aqui essa história, porque essa história é um pouco pesada. Aí pensava, Exato. não vai rolar suavizar essa história. Sabe por quê? Porque essa história é pesada. Ponto. Acabou. Posso Não dá para contar uma compartilhar história. Posso compartilhar Claro. Eu contei uma história, uma parte da minha história, num determinado grupo de mulheres, e alguém falou para mim, nossa, mas essa parte que meu marido faleceu no carro, né? E eu Com contei você esse trecho da dirigindo. história. Ele faleceu no carro comigo dirigindo e eu continuei dirigindo, né? E aí alguém falou, nossa, mas essa parte é tão forte, né? E aí o meu amigo falou para mim, ele falou, mas essa é a sua história é forte. Então, aí você sabe quando você meio que quer cortar, será que vai impactar? Gente, vai impactar, porque foi isso que aconteceu. Não adianta eu Por exemplo, mascarar e dizer, não, quando eu cheguei lá, tinha falecido. Não, ele foi no carro e eu fui dirigindo com ele no carro morto. Então, algumas partes da nossa história, a gente quer. não sei se caiu a ideia. Vocês estão me vendo, gente? Vamos ver se ela caiu, se ela volta. Voltou. Não, eu tô aqui. Eu falei até que resistiu bastante. A gente já tá 40 minutos. Não foi o shake. Continua. Ó, o shake ele... né? Então, eu finalizei falando que às vezes a gente quer preservar o outro, né? Mas a gente passou por aquilo aí. Senhor. É o que aconteceu quando eu fui contar o último capítulo, que é a minha primeira experiência lésbica, né? Eu não vou falar disso aqui, porque eu não sei nem se eu conseguiria falar disso sem ser escrevendo como eu escrevi, mas é uma história bastante pesada. Daquelas que eu só contava para pessoas próximas, e assim, pessoalmente, e ainda me justificando. E agora tá lá. Porque o que eu ia fazer? Inventar uma história? Colocar outra no lugar? Com um momento que foi tão crucial na
da minha vida, né? Não tinha como escrever uma linha falando. E aí eu descobri que eu gostava de mulheres. Eu continuo o livro. As pessoas iam falar, tá, mas como, né? Tipo, não faz sentido. Então, assim, exatamente. Eu quis, de todas as maneiras, encontrar uma saída que não fosse contar a história pesada, mas a história era pesada. Aí eu só podia contar essa história. Só tem essa, né? Mas eu te entendo. É. Tá, e agora então me diz o que para quem você acha que não é esse livro? Que essa é uma parte muito importante dessa live. Se você estava desatento, agora atenção. Para quem não é Para este livro. quem não é. Para quem está em algum tipo de caixinha, de uma mentalidade mais fechada, aquele do tipo, o que é certo, a família tradicional brasileira, né? Ou de qualquer outro país, né? A família dos belos recatados e do lar, né? Então, esse tipo de pessoa, a não ser que eles quisessem algum tipo de mudança, não vai acrescentar. Vai deixar a pessoa, como eu brinco, agarrada no ódio, né? No ódio. E vai colocar você e o Ed René no inferno de antemão já. Então, não vai acrescentar. Não vai. Não leio, gente. Nem leio, sério. Porque é um livro para te trazer para uma realidade diferente da sua. Em qualquer realidade, eu estou falando de uma pessoa que vive no país árabe, né? Que é uma realidade completamente diferente. Então, ou você olha e respeita, ou você volta para casa, né? Como não é um livro, né? Porque eu não tenho opção de ler. Mas no livro eu digo isso. Se você não tem a mínima intenção de procurar entender o ser humano na sua totalidade, porque ali não fala só de sexualidade. Ali não fala só de sexualidade, né? Fala de muito mais coisa. Né? Fala de maternidade, fala de amizade, fala de traição, né? Porque quando um amigo te trai, é doído feito um marido, uma esposa, enfim, a traição ela é sempre muito doída. Então, é um livro muito profundo para a gente pensar que só fala do ser lésbica, do se assumir lésbica, do sair do armário. Tem muita coisa que envolve. Não é um livro sobre isso. E eu acho que não sei, eu acho, me diz o que você achou, mas eu acho que faz as pessoas pensarem na totalidade delas também, né? Do tipo, esse negócio de quando você se apresenta, contar a sua profissão antes de nada, chega disso, né? Pelo amor de Deus, ninguém é jornalista, não é quem eu sou. Eu estudei para praticar uma coisa, mas não é o que eu sou. Então, eu acho que era também um objetivo, tocar esse ponto das pessoas de todos somos múltiplos. E até ser mãe, né? Eu sou. Quem é você? Sou mãe. Tá, e antes de você ser mãe, o que você era, né? Porque tem gente que começa também sendo mãe, né? E a gente além de mãe, a gente é uma pessoa, né? Completa. Tem a nossa identidade completa. Que legal. E aí, eu pedi para você me falar, mais ou menos, um trechinho, uma parte que tenha sido assim, uma das suas favoritas, porque eu tô lendo um trechinho por dia. Você sabe qual é? Então, eu não separei porque eu não, na verdade, até te mandei uma mensagem sobre isso. Júlia, eu não separei o meu trechinho. Mas eu acho que a parte, assim, que eu mais... Mas precisa ser aí do primeiro capítulo e da introdução? Não, da primeira parte inteira. Qual era? Fala pra mim. Não, eu não pensei na primeira parte. Eu pensei na parte do João. Que para mim eu acho que era assim o mais tocante, porque eu sei que era a coisa mais importante para você naquele momento, a sua maior preocupação naquele momento, né? Poderia todo mundo ter ficado a favor, se o João não entendesse, se o João não tivesse ali com você, e que ele de uma maturidade, de um eu brinco de um espírito velho absurdo, né? Maduro. E essa, para mim, é a parte que mais toca, né? Quando você está em paz com o João.
Ah, tá, quando eu tô em paz. Aí já é mais pro final do livro. É, deixa eu pensar aqui, que eu queria ler alguma parte também que fosse Não, mas lê da primeira parte, Julie. da religião. Escolhe. Eu acho que tem muito a Porque, acrescentar, né? não, é porque na primeira parte tem a história do João, mas é de recalcular a maternidade, é uma parte diferente. E tem uma que é mais pesada, que eu também não tenho coragem de ler aqui. Então, vamos deixar o João para outro lugar. Porque o que eu achei aqui, eu não quero ler, não. Ai, gente, Deus do céu, eu fico pensando, quem escreveu esse livro? Pelo amor de Deus. É a coragem de escrever, não de ler, né, em público. Nossa Senhora. Exato. Eu me comprometi com escrever um livro, não com ler o livro. Eu sinto muito para vocês. Tá. Eu vou ler, então, o começo do primeiro capítulo, que fala sobre nascer na igreja, que eu acho que é uma parte que choca um pouquinho, e aí a parte do medo de Deus, Que é a que eu acho religião que que você não escolheu, né? é, que aí o medo de Deus, eu acho que é uma coisa que pode ser que muita gente sinta isso em algum momento também. Então, tá, eu vou ler. Aí, se você quiser comentar alguma coisa, por favor, queira comentar alguma coisa. Eu tô até lembrando do áudio que eu te mandei dessa parte. Do nível de cortisol das pessoas. Nossa, sim. Vamos lá. Eu virei o livro aqui ontem, eu vou virar aqui hoje também, porque as pessoas não vão conseguir vir, mas é para elas verem que é verdade que eu tô lendo o livro, né? Então tá, é o comecinho do primeiro capítulo. O que faria uma lésbica começar um livro sobre autenticidade e coragem com um capítulo falando sobre religião? A resposta podia ser simples, mas, como quase tudo que escrevo, gosto de explicar com uma metáfora. Quando uma pessoa nasce na igreja, é como se os pais escolhessem adicionar um ingrediente na receita de quem ela é. Um ingrediente que aquele bebê não sabe que é opcional antes de ser adicionado e que vai crescer pensando que não tinha como o modo de preparo ter dado certo sem ele. Há muitas coisas que o bebê não escolhe quando nasce. Seu nome, sua cidade, país natal, seu idioma materno. Mas essas são coisas que ele precisa mesmo ter. São ingredientes que têm que estar na receita. A religião não. Não é mandatória, é opcional. Mas quando seus pais decidem adicioná-la ainda antes do bolo sair do forno, ela se torna parte de quem você é. E a partir daí, toda a receita pode ficar com o gosto predominante desse ingrediente, matando, entre aspas, outros sabores. Foi o que aconteceu comigo. Nasci na igreja presbiteriana independente, o que significa que meus pais, e no meu caso também avós e alguns bisavós, eram adeptos dessa religião, frequentavam uma igreja e, ao terem filhos, os incluíam de uma maneira automática nessa mesma religião. Na verdade, antes de nascer, isso já acontece quando os irmãos da igreja fazem orações consagrando a Deus aquele bebê na barriga da mãe, em um ato de determinar que aquela criança seguirá o mesmo caminho religioso dos pais. Depois vem o batismo, que é a consagração oficial, mas na igreja evangélica tem muito mais peso do que na católica, por exemplo. É tudo muito bonito, sincero e de coração, com a melhor das intenções. Mas de boas intenções está cheio o lugar que os cristãos mais tentam evitar. E a realidade é que isso pode trazer muita confusão à cabeça da criança se ela for como eu, diferente da sua família. Sobre isso vou contar mais adiante. Antes, quero ajudar você a entender melhor esse mundo de quem nasce na igreja e tem uma parte da vida destinada e definida, aparentemente sem direito de escolher. Porque, ainda que não pareça, isso tem uma ligação direta com o tamanho da coragem que precisei ter para ser autêntica. Ai, Jesus. Quem escreve isso? Meu Deus amado. Vou ligar para o Ed René aqui e perguntar se já está tudo pronto para servir. Oi, Má, marreta aí. Ai, ai. Pois é.
Então, Essa é uma reflexão sobre o livre-arbítrio, né? As pessoas falam que a gente tem o livre-arbítrio, né? Eu não escolhi meu nome, apesar de adorar meu nome, eu não escolhi. Eu não escolhi nascer no estado de São Paulo. Eu não escolhi a minha religião, né? Eu fui batizada. Você vê, a minha mãe, ela não era católica, mas parece que tem um peso tão grande o batismo, porque senão a criança vai ser pagã, que minha mãe, mesmo não sendo casada com meu pai, ela procurou uma igreja que batizava criança que os pais não eram casados. Aí eu fui batizada numa igreja brasileira, tipo, né? Que aceita tudo. E aí eu me pergunto, por quê, né? Por quê? Se ela mesma não professava essa fé. Então, eu não tive essas escolhas. Então, a gente, no fundo, a gente não tem esse livre-arbítrio que é pregado, né? Pois é. E aí, a parte que vem depois eu conto sobre o domingo, que é o dia do Senhor, né? Você viveu essa época também de domingo ao dia do Senhor. E a parte do medo de Deus, né? Que eu tive um medo muito forte de Deus, que me acompanhou durante muito tempo. E como isso é algo que é contraditório, porque as pessoas falam que Deus te ama e não sei o quê, e aí, ao mesmo tempo, é aquela pessoa que está o tempo inteiro esperando você errar. E aí, o que eu fico pensando tá vendo? Os nossos pais também tomaram várias atitudes dentro dessa caixa por medo desse Deus, que eles estavam depois vendendo pra gente, né? Ou seja, sua mãe só te batizou porque dizem que as crianças têm que ser batizadas, senão elas, se morrerem sem ser batizadas, vai para não sei que lugar lá, um lugar do meio, eu não sei muito bem essas coisas. Mas assim, era por um medo, né? E aí tem a história de que tudo que a gente faz na vida é por amor ou por medo, né? E eu acho que, infelizmente, Deus é amor, mas a maioria das pessoas faz as coisas pensando em Deus por medo. E eu me dei conta disso. Assim, ao escrever o livro, isso ficou muito claro como a minha vida foi assim. E o irmão desse sentimento do medo, né, dentro da igreja, é a culpa. Porque aí você faz aquilo que você não deveria fazer, e aí você já vai esperar pelo castigo. E qualquer coisa que acontecer, Deus pesou a mão. Então, a culpa e o medo são os companheirinhos inseparáveis da religiosidade. Um dos outros subtítulos desse primeiro capítulo é: se eu fizer tudo certinho, será que eu serei amada? Porque é mais ou menos essa sensação, né, de culpa. E é uma coisa que eu falo que eu nunca disse isso em voz alta, mas que isso era uma repetição dentro de mim, assim, sabe? Se eu fizer tudo certo, será que Deus vai me abençoar, né? Como se dependesse do que a gente faz e não de quem a gente é. Da graça, né? Da maravilhosa graça que é falado, está né? na Bíblia também, igualzinho, né? Fala, né? Não é o que você pode. Não há nada que você possa fazer para Deus chamar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus chamar menos. É isso. Então, para de fazer, de achar que tem que fazer alguma coisa, né, para conquistar o amor, para conquistar o que as pessoas estão buscando, que é uma salvação, né? Eles querem ser salvos. De onde, né? Então é essa graça que realmente não é o que está sendo exercitado, né? E eu fico triste porque a sensação da resposta que eu tenho, disso que você perguntou, as pessoas querem ser salvas, de onde? A sensação que eu tenho é delas mesmas, sabe? Elas querem ser salvas delas mesmas, mas então, se eu não sei o que é certo ou errado e eu posso escolher, tá sobre mim o peso de decidir? E aí, como a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu com a mãe falando sim e não e a gente tendo que obedecer. O livre-arbítrio, na verdade, é susto pra caramba. Não tem. Você vai cantar a música do Alexandre, acho que é Alexandre Pires. O que eu vou fazer com essa tal liberdade que você não sabe nem o que fazer com ela? Não sabe. Exato.
Porque você tem uma bengala, você tem um pastor, você tem um líder, você tem alguém para perguntar se você pode fazer aquilo, se aquilo é certo, se me ajuda aqui a interpretar esse versículo, porque a pessoa não anda sozinha, ela precisa ouvir a opinião de alguém e receber essa aprovação. Enfim, muitas coisas. Tá aí a oração, né? A oração dentro da igreja. Né? Eu quero namorar. Não, vamos orar, vamos ficar em oração. Você fica em oração lá do lado de lá, você fica em oração lá do lado de cá, e depois vocês vêm falar comigo e eu vou dizer o que Deus falou. Então, é assim, você não tem acesso, né? Você volta lá para a igreja católica quando era tudo em latim, porque você precisava do intérprete. Pois é, porque a gente, é isso, assim, é colocar o seu poder pessoal na mão de outra pessoa, né? E não é nem na mão de Deus, né? Porque na mão de Deus eu não teria medo de ter o meu poder pessoal. Ele me criou, na verdade, sem ele eu não estaria aqui, então tá tudo certo, estamos tudo em casa. Mas colocar o seu poder pessoal na mão de outra pessoa é a certeza de que não vai dar certo. É a frase famosa do é impossível agradar a todo mundo, né? Então, se você tiver que escolher só uma pessoa para agradar, escolhe aquela que é certeza que você tem total controle de se você vai agradar essa pessoa ou não. Qual é a única pessoa? Você mesmo. Porque a consequência é só você, né? Que vai viver, né? Você já foi chamada de egoísta também por ser autêntica? Ou essa sensação assim de autenticidade igual a egoísmo? Porque aí você não está pensando nos demais. Não usaram egoísta, mas usaram os sinônimos, né? Pois é. Que aí a gente interpreta. Enfim, amiga. Muito obrigada. Não sei se tem alguma coisa mais que você quer falar. Se você sei lá, pudesse resumir assim a experiência de ler o livro e o que você, não sei, o que você quiser falar. Olha, ler o livro é ter a certeza do eita atrás de eita. Então... Vou te matar por essa Ai, gente, eu juro pra vocês, a Andrea me mandou os áudios falando depois ela leu o livro e eu quase desisti de publicar o livro. Aliás, é bom eu deixar aqui isso gravado aqui. Eu quase desisti. Falei, meu Deus, se essa mulher, que já é uma mulher corajosa da porra, não sei o que já rodou o mundo, que já fez tudo, que já desafiou tudo, já passou por 8.000 situações. Se ela falou, caramba, que forte, hein? Eu falei, ferrou. Mas é assim, você sabe que ele me ajudou a repensar. Um beijo, Mi. Esse livro é muito, vou ser muito sincera, ele me ajudou a repensar algumas coisas. E eu, inclusive, falei, é bom que ele me tirou também de uma zona de conforto, porque é aquela velha história. É tudo. Eu até usei esse exemplo, né? Não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Então, eu não sou preconceituosa, eu até tenho uma amiga lésbica, entendeu? Então, até que ponto nós também, na nossa hipocrisia, estamos usando esse argumento, né? Exato. Então, ali o livro me fez. Peraí, eu senti um desconforto aqui, mas por quê? Deixa eu ler de novo. Por que será que eu estou sentindo esse desconforto? É sinal que isso não está resolvido aqui dentro. Então, eu também tenho, porque eu tenho muitos resquícios, foram 20 anos de igreja. Então, eu também tenho muitos resquícios. Claro. Eu também tenho muita coisa ainda para eu brinco, né, que a gente vai colocando água limpa, até ficar tudo limpo. Eu ainda não estou nesse ponto. Então, para mim, ai meu Deus, nossa, que coragem. Caramba, olha essa parte. Então, foi muito bom para mim, muito bom, porque quando a gente acha que já não tem preconceito, que já não é mais fruto do patriarcado, que não é mais machista, que não tem mais... Aí vem um livro desse e coloca a gente, senta aqui que eu vou te contar umas coisas, vem cá. Senta que lá vem a história. Então, é um livro para quem está no grau zero, mas é um livro para quem também está nesse processo de tirar as camadas, sabe? Camadas de hipocrisia. Que eu ainda tenho muitas.
Então, Claro. hoje eu preciso tirar uma camada de hipocrisia, né, nesse âmbito, até da maternidade também. Eu não sei como eu lidaria com esse assunto. Né? Se meu filho hoje falasse, mãe, eu vou casar com um rapaz, óbvio que eu amaria meu filho da mesma forma, mas como eu lidaria com isso? Eu não sei. Então, a teoria, Júlia, a teoria é muito linda. Eu tenho um amigo negro. Nossa, meu avô até negro. Né? Eu tenho uma tia lésbica. A teoria é linda. Mas será que você, quando convida essa pessoa que às vezes tem um estereótipo mais masculinizado, e eu nem sei se é esse termo que usa, né? Mais uma Sim, tá questão. tudo bem. E aí você chega numa festa e vai falar, essa daqui é minha prima, essa daqui é minha tia, essa aqui é minha irmã. Será que você realmente tá ok com aquilo? Você se sente à vontade e compra a autenticidade dela? Enfim. Então eu acho que... Eu senti isso comigo mesma também. Eu conto no livro que eu senti isso assim, do tipo, tá, mas será que eu tenho que assumir um papel aqui? Será que alguém tem que ser mais masculina? Como que faz? Eu vivi tudo isso. Só que na pele, não apresentando alguém. Então foi muito louco. Então, É uma descoberta mesmo. sabe? Não, vamos tirar isso aqui. Vamos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, eu falei, mas peraí, como que é isso, né? Perguntando de um casal de rapazes. E aí ela falou, não, mas de onde que você tirou que tem que ser assim? Então, o nosso imaginário faz a gente cobrar da outra pessoa uma posição, uma conduta, um comportamento. Exato. E aí você vai vendo que a pessoa é só ela, deixa ela ser ela. Tá ok, é o caminho dela, você não precisa aceitar ou entender. O caminho dela, aceita o seu, reconhece o seu, performa o seu e deixa ela no dela. E aí, assim, isso que deveria ser o mais comum, né? Que cada um fosse quem é. Tanto não é comum que a gente está precisando aqui escrever livro para contar que tem que deixar as pessoas serem quem elas são. E ainda tem que deixar, eu acho que dizer, Júlia, que tem que deixar muito nítido que não é um manual, porque não adianta, não, agora eu já tenho o seu manual de como ser autêntica. Você quer que o pessoal faça? Bom, primeiro, né? Nem compra também, se você acha que é um manual, nem compra. Nem compra, exato. Ai, amiga, muito obrigada, de verdade. Tô Gente, conseguimos sustentar 1 hora de live. Agora a gente já pode falar, né? Agora os caíram. Já. É que a Andrea tá em Dubai, lá é proibido fazer lives. A gente fez, deu tudo certo. Eu nem tô em Dubai, eu tô em Nuremberg, na Alemanha. Segundo VPN. Localização dela, Nuremberg, Alemanha. Coisas que a tecnologia faz por nós. Amiga, muito obrigada por quebrar as leis do país para estar aqui hoje. Se eu for presa, nem maço de cigarro porque eu não fumo, né? A coragem de ser autêntica também é correr o risco de ser presa pela amiga, porque você acredita no livro dela. Muito bem, muito obrigada. Burlar as leis, né, Mas obrigada, de verdade. Foi uma honra. Foi ótimo, obrigada pelo convite, obrigada. E é isso, é uma honra ter você nesse círculo e poder não só compartilhar, mas ser alimentada pela sua coragem também, que você sabe que me inspira sempre. Então, estamos juntas e o próximo livro é o seu. Opa, semelhante atrai semelhante. Então, se a nossa coragem, né? Com certeza foi a nossa coragem que nos atraiu nessa jornada. E é isso. Obrigada mesmo. Beijo, parabéns, gente. Amanhã. Parabéns, obrigada de verdade. Para alguém que perguntou aí, o livro está no link está na bio. E amanhã tem de novo. Vou fazer com a Érica, que também leu e a gente vai falar sobre a parte 2. Muito bom. Beijo, amiga. Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã.